Olá, essa é a videoaula 7 do nosso curso de Política 1, Pensamento Político Moderno, sobre a obra Leviatã, de Thomas Hobbes. Essa é a primeira de 2 aulas sobre esse tema, a segunda será gravada pelo professor Patrício Tierno. Leviatã é uma obra que definiu o caráter da política moderna, mas que quando foi publicada foi considerada chocante e mesmo ofensiva. Ao ler o Leviatã, não podemos esquecer a incerteza que seu autor, Thomas Hobbes, sentia a respeito dos desfechos das guerras civis na Europa, particularmente na França e, mais ainda, na Inglaterra, onde ele vivia. Hobbes tinha em mente um projeto intelectual longo, que foi interrompido pela Guerra Civil e particularmente pela execução de Carlos I, a quem Hobbes apoiava no contexto da Guerra Civil Inglesa. Hobbes está profundamente preocupado em dissociar as suas ideias políticas do princípio da divina providência que ele vê em plena derrocada no contexto dessa guerra. Para isso, ele pretende absolver as leis divinas, combatendo em nome dos reis e daqueles que detêm os direitos régios. Estabelecer um princípio do poder régio, ou do poder soberano, que seja autônomo, superior àquele que é estabelecido pelo princípio da divina providência. Antes de chegar à publicação do Leviatã, em 1651, Hobbes tinha um longo projeto de pesquisa que se inicia na publicação dos elementos da lei natural e política e depois se desdobra em 3 obras que tratam de 3 temas básicos dessa arquitetura do que Hobbes chama de elementos da lei natural e política, que são o corpo, o cidadão e a república. Então é um plano ambicioso e bastante integral para entender como esses 3 elementos compõem uma arquitetura filosófica que explica as leis naturais, as leis humanas ou as leis civis e como isso engendra um princípio político, um princípio de uma arquitetura, de um edifício político construído pelos homens. Essa arquitetura, essa filosofia hobbesiana, ou filosofia civil, como ele mesmo a chama, é estabelecida com um objetivo muito claro, que é de rivalizar com as tendências radicais antimonárquicas, que são bastante importantes no contexto da Guerra Civil Inglesa. Quentin Skinner afirma que Hobbes tem consciência, ou adquire consciência em algum momento dessa longa jornada intelectual, da necessidade de rivalizar com as interpretações romanas clássicas a respeito da vida pública e da liberdade, para poder rivalizar com a circulação dessas interpretações no contexto da Guerra Civil Inglesa pelos radicais. O Leviatã, como eu falei, é uma obra escrita no final da década de 40 do século 17 e para rivalizar com essa interpretação romana clássica, Hobbes vai precisar enfrentar o tema da liberdade, que é um tema caro para o pensamento neo-romano, para o pensamento romano antigo. E para isso ele precisa afastar o conceito da noção de liberdade como uma condição ou como um princípio de Estado, né? A liberdade dos indivíduos como uma condição jurídica, que é justamente aquilo que está presente na influência neo-romana no conceito de liberdade. E, ao mesmo tempo, propor um conceito de liberdade novo. É o conceito que vai emergir dentro do Leviatã como a ideia de liberdade sendo um predicado dos corpos, ou seja, liberdade como ausência de um impedimento exterior, né? Liberdade como movimento dos corpos, resultado das paixões humanas que levam os homens a terem aversão ou desejarem algo e se moverem, agirem ou para repelir ou para alcançar um objetivo. Então, Hobbes vai deslocar a discussão da liberdade do estatuto jurídico e de condição de Estado que esse conceito possuía no pensamento romano antigo e que é absorvido pelos radicais na Inglaterra e estabelecer um novo conceito que se orienta por uma engenharia bastante interessante a respeito do que é o homem, de como ele se move, qual é a relação entre a racionalidade e as paixões e como dessa relação entre razão e paixão e também, no caso das paixões, as aversões e os apetites, se estabelece a deliberação humana a respeito das coisas e essa deliberação se localiza num contexto mais geral, civil, de conformação das leis
e da soberania. Essa conceituação é bem importante para entender o edifício teórico de Hobbes. Vocês vão perceber, ou se já não perceberam lendo Hobbes, que as leis civis, aquilo que é produzido como ciência, arte, linguagem, todas essas atividades humanas se realizam como afastamento do mundo da natureza, da condição natural, do estado de natureza. E o próprio pacto que funda o Estado é um momento de separação decisivo do homem da sua condição natural. Por isso é tão importante para Hobbes essa separação entre o mundo da natureza e o mundo do artifício. O mundo da natureza é feito de corpos em pleno movimento, plena liberdade, que são governados por única e exclusivamente a sua condição natural e aos poucos também são conduzidos pelas chamadas leis de natureza, que não são leis civis. Elas se estabelecem como um caráter intermediário entre o puro estado de natureza e os conflitos que emanam desse estado de natureza e o pacto e a conformação de um estado civil e das leis civis. Então, as leis de natureza que governam os corpos em movimento no estado de natureza, elas são, de certa forma, transitórias. Elas se estabelecem num momento de deliberação do homem, ainda no estado de natureza. O mundo do artifício, por sua vez, já está totalmente centrado num corpo criado pelos homens e que regulamenta a ação dos homens. E que, ao fazer isso em nome de todos os homens, é superior a todos eles. Esse corpo artificial, Hobbes chama de Leviatã. E é por isso que no frontispício, se vocês olharem para o desenho que abre o Leviatã, vocês vão ver um grande monstro, né? O Leviatã, que na verdade é formado por vários homens. Então essa representação tem a ver com essa construção humana, que é ao mesmo tempo a formação da justiça, das leis, do poder soberano. Na introdução do Leviatã, o Hobbes dá a esse homem artificial o nome de república, de Estado, que é criado e mantido em função da sua atividade de proteção e defesa dos homens. A gente vai ver que a decisão dos homens para pactuarem por um Estado, ela tem a ver com esse medo, essa insegurança em relação ao estado de natureza. Então, os homens decidem por um pacto e fundam um Estado para serem protegidos e defendidos daquela condição de estado de natureza, que é uma condição de profunda insegurança. Quando Hobbes fala em homem, quando Hobbes conceitua o homem, ele pensa num indivíduo que opina, que raciocina, mas que também tem uma série de aversões e sentimentos. Ao contrário da leitura mais senso comum, o homem hobbesiano ele não é um homem apenas calculador. Ele é um homem formado de paixões, de aversões, de desejos, de afetos. Então essas duas coisas conformam a natureza humana. Os homens são iguais. E mesmo que os homens sejam, em termos práticos, diferentes entre si, concretamente diferentes, não há uma distância, uma diferença tão absurda entre eles que faça com que um homem, pelo uso puro e pleno da inteligência ou das suas aptidões naturais, seja capaz de dominar todos os outros. Que o princípio da igualdade ele não é exatamente moral, ele estabelece um critério, uma condição para entender por que os homens desejam fundar um Estado, para sair dos efeitos nocivos que a própria condição de igualdade promove entre eles, que é a disputa, a guerra, o conflito, a ausência de lei, justiça. Não há crime, porque não há justiça. Tudo é permitido ao gênero humano no estado de natureza, um gênero que é extremamente criativo, capaz e também ambicioso, tomado por vontades. Isso produz uma série de complicações. Para o Hobbes, diferente do pensamento clássico, esses homens no estado de natureza, eles não tendem a se sociabilizar naturalmente, né? Essa é uma ideia importante, que é o que vai fundamentar a noção de que o pacto, o estabelecimento de um Estado e da soberania é uma decisão humana, consciente, de afastamento desse estado natural, de negação daquela condição natural. Para o Hobbes, naturalmente, os homens vão entrar em conflito. Eles naturalmente tendem à guerra entre si, mas a consciência e a capacidade deliberativa, a razão, os leva, por meio das leis de natureza, a compreensão, ainda no estado de natureza, pelas leis de natureza, os levam a estabelecer o pacto, a fundar uma força
soberana que os controla e os regula para evitar o apetite exacerbado, enfim, de uns sobre os outros, ou aquilo que ficou bastante conhecido, quase que um slogan, que é a guerra de todos contra todos. Os primeiros capítulos dessa obra são importantes porque o Hobbes vai, vocês devem ter percebido, ele vai costurando essas definições a respeito da natureza humana, dos tipos de movimentos, sempre buscando separar o que é humano daquilo que é natural ou daquilo que é animal, inclusive no próprio homem. O homem possui uma natureza que se divide entre os seus aspectos naturais e os seus aspectos propriamente humanos. Há movimentos que são animais e movimentos que são voluntários no homem. Então, movimento que leva o homem a se alimentar, ou a dormir, ou a se proteger do frio, esses movimentos são animais, são naturais, mas há outros que são os movimentos voluntários, que são movimentos que definem aquilo que é humano no homem. E o que o Hobbes vai dizer? Esses movimentos que definem aquilo que é humano no homem, eles são provocados, eles são produzidos como efeito da relação que esse homem tem com o mundo exterior. Ou seja, a maneira como o homem reconhece esse mundo exterior e estabelece uma relação de representação com esse mundo exterior, aquilo que se apresenta a esse homem, é aquilo que faz com que ele haja com humanidade. Tudo que é interno é animal, é natural, mas tudo aquilo que diz respeito à relação do homem com o meio exterior, a maneira como ele representa esse meio, tudo isso é humano. A linguagem é humana, as artes, na ciência. Então, e o homem, na sua trajetória de identificar o que é natural, o que é humano e de se conectar com sua própria humanidade, né, realizando-a, exercendo-a, vai estabelecendo relação com esse mundo exterior. E um dos aspectos importantes, né, decisivos a respeito desse movimento humano de estabelecimento da humanidade no homem tem a ver justamente com a deliberação, ou seja, com o momento em que o homem escolhe a respeito desse mundo exterior que se apresenta a ele. Deliberar, para o Hobbes, são duas coisas ao mesmo tempo. Uma é um movimento, um estabelecimento da humanidade em relação ao mundo, a escolha, né, a decisão, a deliberação, e ao mesmo tempo a deliberação também é o momento em que finda a própria liberdade natural, a própria condição natural, que é uma condição infinita. Então, deliberar é também por fim a própria liberdade, porque é essa ideia que ele vai usar para dizer que quando o homem estabelece um pacto com outros homens para fundar uma sociedade civil, um Estado, uma república, ele está pondo fim à condição de liberdade natural, que é a liberdade a tudo e a todas as coisas. Conceituação extremamente importante, porque é ela que funda a noção de liberdade hobbesiana, que não é uma noção de liberdade natural. Passamos por aspectos bem importantes do pensamento do Hobbes e eu vou frisar algumas coisas aqui, repetindo e agregando algumas coisas novas. Vimos que Hobbes estabelece uma distinção importante entre o mundo da natureza e o mundo do artifício. E vimos que o Leviatã, a República ou o Estado é algo resultante do mundo do artifício, ou seja, é artificial. O Leviatã é um homem artificial, produzido pelos homens para proteção e defesa. E que a soberania é a alma artificial desse homem. Assim como todas as estruturas que derivam desse pacto. A magistratura, as leis, as regras, regulação de propriedade, riqueza, tudo isso decorre do estabelecimento desse pacto, dessa força, desse poder soberano que os homens racionalmente decidem fundar para viver em sociedade. Nós vimos também que os homens não são apenas razão ou razão calculadora, como no senso comum se tende a pensar a respeito do pensamento hobbesiano, mas que a humanidade hobbesiana é uma humanidade composta de paixões e razão e que a trajetória humana é a trajetória da relação entre esses termos. E tudo aquilo que o homem produz como artificioso, né, a ciência, o conhecimento, as artes, a linguagem, diz respeito a essa incursão na própria humanidade, nessas decisões, nessas deliberações, na convenção que o próprio homem estabelece para lidar com o mundo exterior e, ao fazer isso, sair da condição
do estado de natureza. Nós vimos também que essa arquitetura conceitual ela estrutura um conceito importante, que é o conceito de liberdade como ausência de um impedimento externo ao movimento. Que a liberdade para o Hobbes, ela é a liberdade do movimento. Quando esse movimento é impedido, assim cessa a liberdade. E, portanto, quando os homens pactuam para fundar um Estado, eles estão voluntariamente pondo fim à própria liberdade, a liberdade natural, aquela do estado de natureza, e ao fazer isso estão fundando uma nova liberdade, a liberdade civil, na qual a liberdade natural, o princípio da liberdade como ausência de impedimento externo, se mantém, ela sobrevive, mas é agregada da ideia de que o homem ele é livre para fazer o que quiser, desde que o Estado não regule sobre aquilo, sobre aquela determinada coisa que o homem deseja. Se o Estado regula sobre aquilo, o Estado fundado, estabelecido por um pacto pelo próprio homem, seria irracional que o homem fosse contra essa decisão. A soberania e a liberdade estabelecem entre si, portanto, uma relação de equilíbrio que é resultado da deliberação humana pelo pacto e pela fundação da República. O último apetite na deliberação, a última coisa que o homem pensa antes de decidir sobre algo, é o que Hobbes chama de vontade. Ou seja, a vontade humana, ela não é algo exterior à decisão, ou é esse momento de relação prática do homem natural com a sua humanidade. Mesmo quando o homem está numa situação de deliberação dramática, ele está num barco que vai afundar, e ele, para não afundar, ele joga toda a sua riqueza ao mar. Mesmo quando a decisão se dá nesse caráter, digamos, trágico, mesmo aí há vontade. Então, o homem que delibera, ele delibera sempre voluntariamente, e essa deliberação, a decisão prática que ele toma é resultado do juízo que ele estabelece. E por isso o homem que pactua para fundar um Estado, ele pactua voluntariamente, estabelecendo critérios racionais para aquela decisão com base na situação anterior que ele vivia. É muito interessante como até o capítulo 6, 7, o Hobbes está construindo definições que são bem importantes para entender o homem que pactua, que funda o Estado, né? Então, existe uma definição, uma arquitetura conceitual que perpassa essa noção de humanidade, a distinção entre o que é movimento animal, o que é movimento humano ou voluntário, o fato de que as duas coisas estão presentes no homem, mas que só uma delas triunfa quando o homem pactua. Essa artificialidade que é própria da sua relação com o mundo, né? O homem natural só existe dentro dele mesmo, não existe um homem natural em sociedade. O homem em sociedade ele já é um homem regulado por uma força externa que ele produz racionalmente, artificiosamente, para se sentir seguro e protegido dentro daquela comunidade. Tá, e o que é esse artifício? O que é essa razão humana que permite essa construção do pacto, né? Como é que isso se realiza na prática? E o Hobbes vai dizer, por meio da linguagem. A linguagem é a base da artificialidade nas relações humanas. A razão humana, ela só consegue encontrar um canal para ser representada por meio da linguagem. E quanto mais racional é uma decisão ou um movimento humano, mais correto é o uso da própria linguagem. E por isso a ciência, ela se caracteriza por ser uma linguagem, né? Toda ciência é uma linguagem e toda ciência desenvolve por meio do desenvolvimento da sua própria linguagem. Então, os matemáticos, por exemplo, o que eles disputam entre si é a equação. A demonstração dessa linguagem redunda numa equação. Ou os historiadores, no escrito histórico, e por aí vai, a medicina, na descrição das doenças. Então, toda a ciência evolui à medida em que a linguagem humana evolui e a linguagem da própria ciência evolui. E portanto, esse é um movimento que é infinito, né?
ciência é absoluta nos seus resultados. Toda ciência ou filosofia é sempre condicional, ela está sempre relacionada a esse desenvolvimento da linguagem. A filosofia civil ou política, e aqui no capítulo 9, Hobbes está falando especificamente da filosofia política, disso que a gente pode, aí sim, perceber que é bem consciente nele, embora não fosse no Maquiavel. Ele afirma que essa filosofia ela é o registro que encerra demonstrações das consequências dos acidentes dos corpos políticos. Ele está dizendo que a filosofia política, como uma ciência específica, como parte de um conhecimento científico, é, ao mesmo tempo, o estabelecimento de um terreno que conforma uma linguagem própria sobre os acidentes desse corpo político. Cada nação, digamos assim, é um Leviatã, né? Cada pacto funda um Leviatã novo. A liberdade do súdito, a liberdade do próprio soberano são consequências dessa arquitetura. E a filosofia política ela é a linguagem que vai demonstrando as consequências que são próprias desse processo de conformação, expansão ou não, ou destruição de corpos políticos. E o que é o poder dentro dessa arquitetura hobbesiana, né? O poder nada mais é do que esse momento em que os homens, ou a maioria dos homens, unida, se conforma, consente em estabelecer uma unidade civil, né, que é representada por uma pessoa, que pode ser uma pessoa física ou que pode ser um conjunto de pessoas, um corpo político, que tem a prerrogativa da concentração de todos os poderes à sua vontade, né? Então, esse é o maior dos poderes que um homem pode exercer, fazer parte dessa unidade que estabelece um corpo político, que pode ser um indivíduo, que pode ser vários indivíduos, mas que representa e atua sobre o conjunto dos homens que decidiu sobre aquela unidade, sobre aquele pacto. E que decidiu por esse pacto para se proteger, para se sentir seguro dentro de uma sociedade, dentro de um estado de natureza, ou que seja, colocar fim àquela condição natural e estabelecer uma condição civil. É muito importante, portanto, o princípio da condição de igualdade entre os homens que realizam esse pacto. Porque essa condição de igualdade é ao mesmo tempo que estabelece que o pacto é resultado do consenso entre os homens e é também o fundamento desse pacto. A igualdade é o que leva os homens a estabelecerem o pacto e fundarem uma república, porque a igualdade é também a origem dos conflitos entre os homens, certo? É aquilo que o capítulo 13 apresenta de uma maneira muito importante, que é a discussão sobre a condição natural da humanidade em relação a sua felicidade ou a sua miséria, e que postula a igualdade natural entre os homens como um princípio, certo? Os homens, eles são iguais por natureza, e o que faz com que nenhum tenha uma força suficiente capaz de dominar os demais, ou que nenhum tenha inteligência superior capaz de dominar o conjunto dos demais indivíduos. O estado de natureza, que é um estado de igualdade, ele produz o que o Hobbes chama de estado da guerra, que é uma condição de conflito que é gerada seja pela competição, seja pela desconfiança entre os homens, ou seja pela inveja, pela busca da glória. Então esse conflito entre os homens no estado de natureza os leva a uma condição de insegurança tamanha que eles precisam pactuar para fundar um poder que se sobrepõe a todos e regule, termine com a guerra de todos contra todos, termine com o estado de guerra. Hobbes vai descrever o que é o direito de natureza, né? Como é que esse lugar do direito natural se estabelece no estado de natureza, né? Ou a liberdade natural, e vai apresentar aquilo que eu já falei antes, né? Da liberdade natural como essa ausência de impedimento externo. Então, a liberdade num estado de natureza é a liberdade de não ser impedido.
É por isso que depois essa conceituação hobbesiana vai ser chamada de liberdade negativa. Vocês devem ter ouvido falar disso, um ensaio famoso do Isaiah Berlin, que vai diferenciar liberdade negativa e liberdade positiva. A liberdade negativa é justamente essa ideia de que a liberdade ela é definida por algo que está ausente, né? A liberdade é não ser impedido, não ter um impedimento externo. Lembrem do começo da aula que eu estava falando justamente sobre essa ideia do Hobbes de que a liberdade não é uma condição do Estado jurídica ou não é um atributo. Ela é a ausência daquilo que impede o homem de reagir a algo que está acontecendo no mundo, que é, na verdade, a realização da sua própria humanidade. O movimento interno ao corpo humano é um movimento natural, é um movimento animal. O movimento externo é um movimento humano. Então, a liberdade é a própria condição humana. Quando essa liberdade é impedida, ela não se realiza, né? Quando essa condição, esse movimento de reação ao externo é impedido, a liberdade é impedida. Por isso a liberdade é ausência de impedimento. É poder realizar-se como humano, realizar a própria condição humana livremente, sem impedimento. Mas o que o Hobbes vai dizer é que não há Estado, não há república, não há sociedade sem algum limite para a liberdade natural. Ou seja, é preciso o estabelecimento de condições de liberdade num Estado civil, ou de uma liberdade civil, que guarda o princípio humano da liberdade como não impedimento, ou seja, ela permanece como um conceito negativo, digamos assim, mas que obedece a essa regulação externa realizada pelo poder soberano que o pacto fundou e, portanto, não é contraditória com esse poder externo, porque esse poder externo foi estabelecido por consenso pelos homens reunidos em uma comunidade e conscientes de que, sem estabelecer essa soberania, esse poder externo, seria impossível que a sociedade permanecesse como tal, que ela pudesse evoluir, que ela pudesse se estabelecer plenamente e prosperar, certo? Então, ainda que a soberania seja uma contradição, ela estabeleça uma relação de contradição com a liberdade, essa contradição se resolve na própria consciência humana deliberativa, ou seja, capaz de formar um juízo sobre a sua condição no estado de natureza e desejar ultrapassá-la no sentido de um estado civil. Mas é muito importante entender duas coisas e aí a gente vai encerrando essa primeira aula. A primeira delas é que o homem, no próprio estado de natureza, ele já começa a tomar contato com essa atitude deliberativa, com essa atitude de formação de um juízo sobre a sua condição natural, e é por isso que o Hobbes afirma a existência de leis de natureza, que vão, de certa forma, entrando em confronto, em contradição com o direito natural. No capítulo 15, Hobbes vai falar bastante sobre isso. O homem vai, na própria condição da sua vida, em multidão, né, naquela situação que antecede a formação do pacto, ele vai percebendo que para poder viver em sociedade ele precisa buscar a paz, ele precisa pactuar, contratar a paz, que ele precisa cumprir o contrato, precisa cumprir o pacto que ele mesmo faz em nome da paz, ou seja, que é preciso que surja a noção de justiça em relação a esse pacto, que a traição do pacto ela é contrária à sua própria razão, né? Que a justiça ela é razoável e que ela deve estabelecer algum tipo de horizonte em relação a costumes e a convenções, certo? Que a gratidão é um sentimento importante, desejável, que a complacência é outro, que é preciso saber perdoar, que é preciso evitar a vingança, a menos que a vingança seja importante para preservar a própria sociedade, que é preciso evitar o ódio, o orgulho, a arrogância, defender a equidade nas decisões, né, no funcionamento da própria justiça, etc, etc, etc. Então, há uma série de preceitos que o Hobbes chama de leis de natureza que devem orientar,
que orientam o homem para o estabelecimento do pacto e para a observância do pacto que funda a sociedade civil e que também são preceitos que devem fundamentar a própria lei civil que virá com o pacto. Por isso são leis de natureza. Então isso é uma das coisas importantes. E a segunda coisa é entender por que é que esse poder que é fundado pelo pacto é um poder soberano, é um poder que se estabelece sobre todos os homens. E para isso Hobbes é extremamente arguto, estabelece uma noção de representação ou de personificação que está ali no capítulo 16 do Leviatã, que eu recomendo muito que vocês leiam, não deixem esse capítulo passar sem ser lido. Porque ele vai de novo voltar para aquela distinção entre pessoa natural e pessoa artificial. Então ele vai voltar para aquela definição de artificialidade e natureza que estava no começo do livro e vai falar sobre a importância de entender a personificação como uma atividade humana chave no processo da pactuação pela sociedade civil. Então ele vai dizer que uma pessoa é aquela que possui palavras, ações que são consideradas próprias, ou seja, naturais, ou que são representante de ações ou palavras de outrem, ou seja, de outras pessoas. Uma pessoa pode ser natural ou ela pode ser artificial. E ele vai apresentar uma noção de representação ou de personificação que é bem interessante para a nossa discussão aqui, porque ele vai dizer que personificar é atuar ou representar a si mesmo ou a outro, né? E essa ideia da personificação, ela é chave para entender o poder soberano, porque o ator, para o Hobbes, ele age em nome de, né? Ele age, ele assume, ele atua por autoridade ou por mandato daquele que ele representa. E essa autoridade, essa representação, ela é absolutamente importante para entender a força, né, e o poder que o soberano assume na teoria hobbesiana. Quando uma multidão de homens pactua e funda um Estado, uma república, essa multidão torna-se uma pessoa, ou seja, passa a ser representada por essa pessoa, que agem por autoridade desses indivíduos. Esse autor, ao pactuar, certo? E conferir os seus direitos naturais, né, para um ator, para o soberano, passa a ter que cumprir com as decisões que aquele soberano toma em relação a tudo. A representação, ela é, para o Hobbes, um momento chave da separação que o homem realiza conscientemente dos seus direitos naturais. E o momento em que esse homem deposita esses direitos naturais em uma figura artificial, em um representante, que é também um poder soberano. A partir desse momento, os homens passam a ser submetidos às decisões do soberano, porque essas decisões são resultantes da representação que o próprio homem consentiu. Dessa maneira, se estabelece essa figura, né? A figura do soberano, né? Que segura a espada em uma mão e o cetro na outra, ou seja, que se torna completamente, que centraliza a autoridade e a legitimidade dessa autoridade pelo próprio pacto, que controla as armas, que controla a religião. E para o Hobbes é muito importante a representação desse soberano, é a representação de um monarca, porque para ele o poder monárquico é o poder que melhor exemplifica a soberania. É o poder que melhor pode identificar aquilo que a fundação do próprio Estado representa. Então, muito embora Carlos I esteja decapitado naturalmente, né, fisicamente, pelos revolucionários ingleses, o que esses revolucionários estão fazendo é fundar uma ordem soberana. O princípio monárquico da soberania está assegurado. É isso que Hobbes está dizendo. Vejam como ele está rivalizando em alto estilo, né? Porque ele está dizendo, vocês estão decapitando o rei,
mas não poderá haver soberania e ordem sem que o princípio da soberania obedeça o princípio monárquico, que é da unidade e indivisibilidade desse poder e a capacidade que o poder soberano tem de submeter todos os homens a si mesmo, de governar o campo e a cidade, a religião, as armas, os indivíduos. O frontispício sugere que o Estado soberano deve sua capacidade de dominar o território ao fato de que o representante soberano do Estado une em sua pessoa todos os elementos da autoridade eclesiástica e civil. Espada na mão direita, cruz episcopal na mão esquerda, o juiz em todas as causas no campo espiritual e temporal. O versículo de Jó, que está em cima, que é um versículo do Antigo Testamento, afirma: não há poder na terra que se lhe possa comparar. Sob a paisagem ensolarada e pacífica, vemos tendências potencialmente perturbadoras. É a parte de baixo aqui do frontispício, que é essa, Vemos tendências perturbadoras que podem minar ou desafiar essa autoridade civil. Essas tendências ficam ilustradas nesses conjuntos de painéis que nós vamos identificando horizontalmente. A única maneira de instituir um poder comum entre os homens capaz de defendê-los das invasões estrangeiras ou das guerras que eles podem promover entre eles é conferir toda a força a um homem que possa reduzir as vontades humanas a uma única vontade, que possa representar não a um ou outro indivíduo, mas que possa representar o próprio pacto, que possa representar a própria existência daquela ordem social estabelecida de maneira voluntária. É assim, portanto, vai dizer Hobbes no capítulo 17, que a multidão se torna uma pessoa só, uma república. Esse indivíduo que porta a pessoa, que representa essa artificialidade produzida pelos homens pelo pacto, é o que chamamos de soberano, ou aquele que possui o poder soberano. Todos os demais são súditos. E o poder soberano pode ser adquirido tanto pela instituição como pela aquisição. E sobre isso, como o poder soberano é instituído, o professor Patrício vai comentar melhor na próxima aula. Chamo a atenção apenas justamente para essas definições que Hobbes apresenta da soberania como definições que emulam essa linguagem do poder monárquico, muito embora Hobbes estivesse aqui estabelecendo um conceito moderno que se alinha a uma lógica mais moderna de pensar política do que aquela que estava sendo desafiada. Com isso, nós encerramos a primeira aula sobre Thomas Hobbes do curso de Política 1. Espero que tenha sido uma aula interessante para vocês e as questões, dúvidas, comentários nós vamos resolver na conversa aberta da semana que vem. Uma boa semana para vocês e até!